Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do canal Esportes na Band falando desta grande final Flamengo e Fluminense. Cara, e olha só o que eles falaram de Felipe Luiz, cara. Eu não vou nem dar spoiler aqui, eu quero que vocês vejam por vocês mesmos e tirem suas conclusões. Quero deixar os créditos aqui para o canal Esportes na Band, link na descrição como créditos. E deixe o seu like para dar sorte pro Mengão, meus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo. E seguir com muita informação aqui, Bora! Direto e reto. Muito bem, a gente vai falar do Campeonato Carioca. Lembrando que no jogo de ida da decisão, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Wesley e Juninho abriram 2-0 para o rubro-negro e o Keno diminuiu para o tricolor. Hoje, um empate é suficiente para o Flamengo conquistar o bicampeonato. O Flu precisa ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. E a vitória do tricolor por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Elia, estava pegando alguns dados aqui, já eu trago mais do retrospecto do Mano Menezes, que eu sei que você tem palpites para dar sobre ele. Flamengo e Fluminense já decidiram o estadual 16 vezes. 7 delas no formato de ida e volta. E só uma vez o placar da ida conseguiu ser revertido, que foi em 2023, inclusive com transmissão aqui da Band. Dá para imaginar a história sendo feita e mais uma vez o Fluminense conseguindo essa virada no jogo de volta? Eu acho que é muito difícil, você tem aí a trajetória, porque no jogo de ida a partida foi 2-1 e aí em 7 oportunidades só uma vez conseguiu se reverter esse marcador, ou seja, a lógica, a trajetória natural, no frigir dos ovos, o que deveremos ter? Um Flamengo campeão. Agora, nunca se esqueça, nesse retrospecto aí, em nenhum momento o time que perdeu o jogo de ida e perdeu apertadinho, porque perdeu por 2-1, e talvez aí esteja a grande saída do Mano, porque se tivesse perdido por 2, pode decretar Flamengo campeão. Mas quando você é reativo e você é treinado por um cara experiente como o Mano e consegue um gol, que foi o gol do Keno, aos 42 da segunda etapa, você consegue acender uma chama, que é uma chama da possibilidade. E quando você tem a chama da possibilidade acesa e o seu time é treinado pelo Mano Menezes, eu particularmente não duvido de nada. Deixa eu te ajudar então nessa argumentação em relação ao Mano Menezes, que tem números assim que também são impressionantes. Aqui eu estou levando em consideração desde 2005, 79 duelos decisivos. O Mano Menezes saiu vencedor em 59 deles e nos outros 20 foi eliminado. Isso sem contar os títulos de campeonato de Copa do Brasil com o Cruzeiro, Campeonato Paulista com o Corinthians, vários títulos. O que o Mano tem de diferente em relação a repertório e algo que você diz muito, saber o seu tamanho? É isso, exatamente. São essas questões. Primeiro você tem que ter repertório, porque quando você não tem repertório, não adianta que você saiba o seu tamanho, mas você não sabe o que fazer. Você sabe que é menor. Então, não tem nenhum demérito aí, nem ao Mano e muito menos à história do Fluminense maravilhosa. A questão é ter constatação em relação, quando você pega nome por nome, quando você pega elenco por elenco, quando você pega orçamento por orçamento, você tem convicção de que o Flamengo é maior futebolisticamente neste momento do que o time do Fluminense. Então, quando você tem essa convicção, você precisa ter repertório para saber o que é que eu vou fazer diante dessa realidade, porque isso é constatação. No futebol você não tem muitas verdades absolutas, mas essa é uma constatação. O Flamengo é melhor do que o Fluminense. Então, o que eu, Mano Menezes, tenho como repertório para poder tentar minimizar esta qualidade que o meu adversário tem maior do que a minha. Então, é isso que eu entendo que o Mano está no lugar certo, na hora certa. O Mano é um sofredor por excelência. O Mano é um cara que sabe como fazer o time dele sofrer e que não morre por isso. Lembre-se, o Mano montou aquele time que depois veio ser multicampeão com o Tite no Corinthians. O Mano foi campeão brasileiro da Série B, levando o Corinthians da Série B para a Série A. Ou seja, ele está habituado a sofrer, ele sabe muito bem o que fazer no mata-mata, ele tem um histórico interessantíssimo e você mostra o histórico dele. Adorei esse histórico, não sabia, mas você veja, 79 partidas, não é isso? 79 partidas, em 59 ele saiu vencedor. 59 classificações. Hoje vai ser a mais difícil destas 80
80 que ele vai participar. Então, destas 80, eu não tenho dúvida, hoje vai ser a mais difícil. Se você me perguntar, Elia, então você está cravando o Fluminense campeão? Óbvio que não sou idiota. Eu não sou idiota. O Flamengo é muito favorito, mas esse retrospecto do Mano é muito interessante para você entender que nem tudo que reluz é ouro do outro lado. Para você entender como é interessante você ter um treinador reativo para esse momento. Como é interessante você entender que esse treinador reativo pode explorar aquilo que o Flamengo vai fazer sempre igual. Essa é uma grande questão, Gabi. Repertório de entendimento, o Mano tem. Olha, o time adversário, apesar de ter vencido por 2-1, não vai mudar e jogar no contra-ataque. Você imagina o Flamengo jogando no contra-ataque? De jeito nenhum. De jeito Nem nenhum. é o estilo que o Felipe Luiz apresentou até aqui. Nunca fez isso, não sabe como fazer isso e não vai fazer isso. Coisa que eu teria treinado meu time para fazer. Eu não quero saber se eu sou o Flamengo. Eu tenho vantagem de 2-1, eu tenho jogadores muito velozes, eu vou armar um time veloz para jogar no contra-ataque e fazer o gol. E não vou dar contra-ataque para o meu adversário, mas o Flamengo não sabe fazer isso. O Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo vai ser propositor e o Mano sabe disso. Então, olha quantas alternativas interessantes o time comandado pelo Mano Menezes tem para poder tentar reverter esse marcador e isso eu acho muito interessante. A gente vai falar desse duelo, desse super duelo. Agora vamos falar do lado do Flamengo, onde está agora o Igor Dorileu, lá no Rio de Janeiro, na frente do Ninho do Urubu. Igor, para você, ótima tarde. Como é que chega esse Flamengo? Qual que é a programação do dia? Esse DM não tá cheio demais não, Igor? Boa tarde. Boa tarde para você, Gabi, Elia, todos que nos acompanham aqui no Show do Esporte. Pois é, chovendo aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Como você disse, a gente está na porta do Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, e a programação é a seguinte. Os jogadores e a comissão técnica estão terminando de almoçar nesse momento e 1h o ônibus sai daqui do Ninho do Urubu rumo ao Maracanã, um trajeto de cerca de 1h, pouco mais de 40 quilômetros. Então vão chegar ao estádio por volta das 2 da tarde, 2 horas antes da bola rolar, tempo suficiente para o Felipe Luiz dar a última preleção ali, ter o último papo com os jogadores aquecerem também, como de praxe, chegando então 2 horas antes no Maracanã. DM cheio, como você disse, sentindo a falta principalmente do Bruno Henrique, que se lesionou no segundo jogo da semifinal contra o Vasco, e mais uma vez o Felipe Luiz deve optar pelo Plata jogando centralizado, Luiz Araújo no ataque, com o Gerson também compondo o setor e o De La Cruz no meio de campo. Deve ser o mesmo time que venceu o Fluminense na partida de ida. Então o Flamengo tem sim um DM cheio, mas pode ter um retorno importante hoje. Everton Cebolinha está recuperado de uma lesão na coxa, foi reintegrado ao grupo durante a semana e pode ser a novidade na relação nessa partida de daqui a pouco contra o Fluminense. Bom, aqui no Ninho do Urubu fica um pouco afastado, até por isso não tem nenhuma aglomeração de torcedor, a galera vai encher mesmo o Maracanã, mas sempre tem aqueles que vêm aqui tentar ter aquele último contato com os jogadores, com a delegação, antes da bola rolar. Eu vou chamar meu amigo Alex, que trouxe o filhão aqui, o Gustavo, para tentar ter esse último contato com os atletas antes da partida. Vai esperar o ônibus sair daqui 1h para tentar vê-los? Vamos ser da última força. Vamos para cima deles, Mengão, arrebentar esse fluzinho hoje. E qual é a programação? Depois que os jogadores saírem daqui, o que vocês vão fazer? Vamos pro Maracanã, vamos dar a última força lá, depois a gente vai embora. E aí, Gustavo, otimista pro jogo de hoje? Aquele golzinho do Fluminense deu uma acendida aí da final, mas de qualquer forma tá otimista, tá feliz com o trabalho do Felipe Luiz? Sim, pô, muito orgulhoso dele, o cara sempre jogou muito, deu muito pela nação, e é isso. Acho que o placar de hoje vai ser 2-1 Flamengo. 2-1, acompanha o filhão no palpite? Não, eu sou mais otimista, vou de 3-1. 3-1. 2-1 e 3-1. Diz aí, Elia. É melhor pingar do que secar, ó. Pede pro seu câmera dar uma pan aí. Nós estamos na frente do Ninho do Urubu, ó. Fala pra ele dar uma... Tá vendo a águia do Ninho do Urubu? Tá vendo? Essa que é, obviamente, por isso que é urubu, né? Tá bem na frente, é o ninho deste urubu que tá aí na frente. Parece uma águia, mas obviamente é urubu. Esse é o portão principal. Nós estamos, o Gabi, espectadores do nosso Show do Esporte, é interessante porque... Onde é que é? O Ninho é muito afastado, não é pouco não, é muito afastado, fica em Vargem Grande. A Xuxa tinha uma linda casa perto dessa região aí, uma linda casa, durante muito tempo ela ficou por lá. E o que é interessante é que o Ninho do Urubu talvez seja um dos grandes ninhos de formação de jogadores, porque além de você ter
primeiro grande campo, ou os campos do time principal, onde lá estão o Bruno Henrique, onde está o Rossi, onde está o Felipe Luiz, ou seja, você vai passando e aí você tem os campos profissionais e aí você vai seguindo essa trajetória aqui lá para dentro e você vai tendo os campos do Sub-20, depois campo do Sub-17, depois campo do Sub-15 e campo do Sub-12, ou seja... Integração na cara do gol. Na cara do gol. Então essa meninada, e eu fui algumas vezes ao Ninho para poder fazer os treinadores do Flamengo que me recebiam lá no Ninho. Então é longe, é o extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas é interessante porque eu ficava imaginando aqueles meninos de 12, 13, 14, 15 anos, eles chegando e aí eles vão passam pelos primeiros campos e aí você vê a garagem daqueles primeiros campos onde os profissionais estão, aí você só vê Porsche, você só vê Mercedes, você só vê os carros super importados que fazem a história dos jogadores que são alguns dos mais bem pagos do Brasil e por mérito podem comprar o carro que eles quiserem porque trabalharam e estão trabalhando para isso. Mas o interessante é que você vai caminhando e aí você chega no Sub-20, aí você vai para o campo do Sub-17. Então, eu acho que mais do que formar, o Flamengo ele dá ao garoto a ilusão de que, olha, um dia eu vou chegar aqui. Eu acho isso muito interessante e é um modelo que o Bragantino está levando também, o RB Bragantino num centro de treinamento maravilhoso. O Palmeiras não conseguiu fazer isso porque o centro de treinamento do Palmeiras é muito afastado, o Corinthians não conseguiu fazer isso, o CT do Corinthians para a base é muito afastado do principal, o São Paulo tem o CT da base em Cotia, muito distante daquilo que acontece com o CT do São Paulo aqui na Marquês de São Vicente, do time profissional. Então o Flamengo conseguiu fazer com que esse sonho ficasse mais próximo da realidade. Bom, galera, é o seguinte, vocês concordam com o que o apresentador Elias falou aí do Felipe Luiz? Que ele faz sempre o óbvio, que ele é muito previsível e que o Mano deve explorar esta parte aí de Felipe Luiz? Bom, é o seguinte, cara, eu acho que ele não tá sabendo fazer a leitura de Felipe Luiz direito, hein? E é claro, o Mano Menezes merece nosso respeito, é um cara que tem anos de história no futebol, né? Várias conquistas, tem números impressionantes, sim, mas eu acredito que no momento o Felipe Luiz consegue ser superior, independente de resultados lá atrás, né? O Felipe está começando agora, mas ele se mostra aí muito competente, muito capaz de bater de frente com qualquer técnico aí de anos de estrada, né, cara? Minha opinião, né? Bom, vamos ver depois do jogo aí, né, quem vai sair vitorioso deste embate. Bom, meus amigos, gostaria de pedir aquela ajudinha para vocês aí. Deixe o like para dar sorte pro nosso Mengão, galera. Não economize, cara, é de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar demais, hein? Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu me despeço por aqui. Nos vemos logo mais nos próximos vídeos. Valeu, fui!